Cristo. Nuestra sede en calle La Valleja 1321 en Rivera, donde nos reunimos todos los domingos y miércoles a partir de las 20 horas. Ministerio Venciendo en Cristo, porque Dios te ama, porque tenés el derecho de ser feliz. Pastor Rubén Noguera. Perfecto, buen día, buen día, buen día. Soy el pastor Rubén Noguera, estoy en Rompiendo Cadenas, esto es Radio Columbia FM. La presente es una actividad radial del Ministerio Venciendo en Cristo. Les recuerdo que estamos establecidos en la ciudad de Rivera. Nuestra dirección es calle La Valleja, 1280, esquina con Atilio Paiva, y nos reunimos allí los miércoles, sábados y domingos a partir de las 20 horas. En este fin de semana tuvimos una fiesta de los cielos instaurada en medio de nuestra iglesia con una maxi campaña con el apóstol Ricardo Ribeiro desde Río de Janeiro. Y hablando en eso, estamos con él a nuestro lado, le damos la bienvenida y le damos la libertad para saludar a la audiencia y a la gente que nos acompaña a través de las redes sociales. Apóstol, buen día. Bom dia, meu Dios lindo. te bendiga. Glória a Deus. Pasó rápido. Poxa, sempre. Siempre. A viagem para cá é mais longa do que o tempo que eu fico. Es verdad, ¿no? Y yo digo, qué esfuerzo uno hace para traer a un hombre de allá, ¿no? Y esfuerzo el hombre hace para venir, porque al final son algún tiempo de avión, algún tiempo de terminal, algún tiempo de ómnibus y bueno, mucha paciencia y cansancio, ¿no? Qué lindo cuando la gente aprovecha, cuando el público viene, cuando la iglesia llena. Siempre hay un guarango que no viene, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Muchos son llamados y pocos son escogidos. Nuestro amigo Fernando brilló por su ausencia, más una vez. Amém, gente. Apóstolo. Bom dia, queridos. Vocês vão perceber que eu olho para cá, porque eu estou falando diretamente pro Facebook do pastor Rubem Nogueira. Ora, eu olho para cá, porque eu estou falando para a nossa turma do Instagram. Então, por favor, não se escandalizem com a minha bipolaridade aqui agora. Usted vio que hay una lista enorme de personas haciéndose un pelotón de trinchera del MBC allí. Tem uma turma boa, você faz live todos os dias. É verdade. O pastor Rubem Nogueira, pessoal, vocês que me seguem, ele tem uma palavra de esperança de vida e uma palavra de libertação, palavra de cura. E todos os dias, às 12 horas, no Instagram, no Facebook dele, Rubem Nogueira, não é Nogueira, não, é Nogueira. Vale muito a pena segui-lo. E logo, logo ele vai começar um trabalho também mais forte no Instagram. Mas é isso aí, muita alegria para mim. Estamos terminando essa cruzada, foi bom, foi bênção demais, né? Quem não assistiu, todas as 3 noites estão salvas tanto no Facebook dele, quanto no meu YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro, já estão lá. 3 palavras tremendas, noites gloriosas. E eu creio que Deus fez o que tinha para fazer, né? É isso aí. Fue perfecta, una noche de provocación a la fe, la segunda noche, una noche de captación de la identidad de león y no de corderito, mamón, llorón. Y ayer una noche fuerte de cura interior, de las pisoteaduras de la vida, de las piedras que son lanzadas, de los espinos que nos afligen, ¿no? Y todo eso apuntando a una tierra sana donde la semilla se multiplica al 100 por 1. Intensa la noche, linda revelación, buena palabra. Nosotros felices, agradeciendo al cielo y aplaudiéndolo en pie a Dios por su bondad para con nosotros. Amén. Y hoy estamos en la radio ya despedir al apóstol. Se va de noche, toma su ómnibus en dirección a Porto Alegre y mañana está por el aeropuerto Salgado Filho, allá donde emprende vuelo para su ciudad. Va a Río de Janeiro, ¿verdad? Sí, sí. Y de allá unas 2 horas a su casa. 2 horas de aeropuerto. De voo, 2 horinhas. No, del aeropuerto de Río hasta su casa. Ah, não, eu vou demorar quase 3 horas e meia, porque eu pego uma condução para onde está o meu carro,
e ando mais 3 horas e 20 e pouquinho para onde está a minha casa. Meu. Na região dos Lagos do Rio de Janeiro é um pouco mais distante da capital. Ah, entendí. E vale a pena cada minuto. Todo eso es inversión para que alguien pueda estar acá predicando a gente que está dispuesta a recibir, ¿no? Sí, sí. Tuvimos un público lindo, un público feliz, un público festero. El ministerio Venciendo a Cristo es festero, ¿no? Las gurisas son del relajo, hacen gritos, saltan, bailan, ¿no? Y hasta las abuelas hacen relajo. Se não fossem as ordens da pandemia, seria uma explosão. Ah, es verdad. Si no fueran los protocolos y el distanciamiento, habríamos, bueno, reventado con todo. Amém. Bueno, apóstol, ¿qué vamos a hablar hoy? Então, quero dar um abraço aí na turma. Pessoal, vamos convidar, envia pessoal do Instagram, envia aviãozinho aí, vamos convidar pessoal dos grupos, avisa lá no grupo. Eu quero falar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano. Tem uma revelação muito bonita aqui, muito gostosa. E está escrito aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 29, assim. Jesus dizia, Lucas, capítulo 10, versículo 30. Lucas 10, 30. Jesus dizia, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Olha que palavra interessante. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Então, o que esse homem foi fazer se ele estava em Jerusalém? Ele foi adorar. Ele estava em Jerusalém, mas por que ele saiu de Que Jerusalém? tendría que bajar de allá, ¿no? Existe um lugar mais importante no universo do que Jerusalém? Y uno de los peores lugares para ir es Jericó. É Jericó. Você já vê que ele começa aqui falando de uma decadência espiritual. Ya está hablando de bajar, ¿no? Sim, aqui poderia substituir por tantas coisas. Certo homem entrava no adultério, Exactamente. certo homem saía da igreja, Moría en la fe, certo homem morria na fé, se enfriaba. certo homem se desviava da palavra, certo homem parava de orar, ou seja, ele descia de Jerusalém. Jerusalém aqui não é um local, aqui fala de um posicionamento espiritual. É verdade. Que Jerusalém significa o lugar seguro, o lugar da paz, Jerusalém, o lugar onde Deus traz a paz. Né? Yeru é o nome de Deus, Yehovaré, Yeru. E Shalem é Shalom, Una a paz. referencia espiritual, ¿no? Sí, sí. Dios había escogido aquel lugar. Então esse homem ele saía do lugar de segurança que Deus havia colocado para ele. E ele resolveu fazer um passeio para o lugar onde era o lugar que certamente ia ser perigoso. Apóstol, eso es tan importante que la salida de Jerusalén para otro lugar siempre habla en decadencia. Sim, sim. Vea, hablan decadencia, en frustración, en amargura, en dolor. Vea la caminada de los dos hombres de Emaús Sí. que iban de Jerusalén a Emaús. Sim. Jesús había sido crucificado, ellos creían que estaba muerto. ¿De dónde iban? De Jerusalén. ¿Para dónde iban? Para Emaús. No importa el destino, salir de Jerusalém já habla de frustração. Uma vez que você entra no lugar em que Deus te garante a segurança, você não pode sair. No meu livro, que você vai ler... Já está em minha mesa. Já está em minha mesa. Você vai ver que tem um capítulo que eu falo que quando Davi foge de Saul, né, um dos momentos bons da esposa dele, Mical, quando Mical fala, olha, os homens do meu pai estão vindo te buscar, e ela esconde Davi num cesto, ele desce, ele corre para a casa de Samuel, e lá na casa de Samuel os profetas estão adorando numa unção tão grande, tão grande, tão grande, que Davi entra e começa a adorar, e Saul manda 4 legiões de soldados para buscá-lo. E os soldados não conseguem pegar Davi porque eles entram em transe profético, tomados pela glória que havia naquele ambiente. Aí o próprio Saul, ele se veste da sua armadura, que ele era muito bem armado, ele fala, eu mesmo vou pegar Davi, e ele vai até lá. E quando ele chega lá, ele encontra Davi, e ele não aguenta, ele cai no chão, e entra em transe profético, e a Bíblia diz que ele fica pelado, deitado no chão pelado. Por quê? Para se cumprir o que diz no Novo Testamento. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. É verdade. Então ele ficou exposto. É verdade. Né? Só que depois a Bíblia diz que Davi saiu dali.
E foi até a casa de Emelec procurar a espada, depois vai para lá, vai para cá. Por que ele não ficou ali para sempre? Porque él caminaba rumbo a ser desechado por Dios. Sim, ¿No? sim. Yo digo, esa gente que iba en Maús, Jesús no quiere que la gente salga del lugar donde él estaba, el lugar de referencia. Tanto es que Jesús se le suma en el camino a las dos de Maús, va hasta Maús, entra a la casa, parte el pan, se revela a ellos al partir el pan, y ellos ¿qué hacen? Se levantam e vuelven a Jerusalém. Voltam para Jerusalém. Sim. E é isso, né? Samuel era o pai espiritual de Davi. Davi, ele tinha que ficar na casa do pai. Aqui eu estou seguro, não adianta, meu irmão. O diabo não vai conseguir entrar aqui. Mas ele saiu. E acontece isso com esse samaritano. Então, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores. Não tinha como ser diferente. Os quais, depois de tudo lhe roubarem, então, primeiro, saquearam os bens dele, lhe causaram ferimentos e retiraram-se, deixando ele semi-morto. Essa palavra semi-morto aqui também é muito forte, porque o semi-morto ele não é vivo nem morto. O que é um semi-morto? Ou é vivo ou é morto. Você está semi-morto. Ele ficou morto espiritualmente. O que é um semi-morto? Tem cara de vivo, mas está morto. El cuerpo respiraba, el corazón latía, Exato. pero el espíritu estaba... Exato. Esse é o semi-morto. Porque se está vivo, está vivo. Se está morto, está morto. Então, aqui, quando fala de semi-morto, está falando de uma morte espiritual. Como a maioria das pessoas que estão aí fora andando na rua. Vivendo uma vida de gado, né? Você vê que as pessoas, elas têm a vida, mas não conhecem a vida. É verdade. Eles vivem, eles existem, mas não vivem. Vivem para trabalhar, trabalham para comer e comem para trabalhar. E comem, trabalham para comer e comem para trabalhar. E vão vivendo. La Biblia en español dice así, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en mano de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Meio morto, olha, meio morto, metade morto. É isso. La parte interior dele estava morta. Meu Deus do céu. O meio dele estava morto. O coração. A essência. Meio morto, sim. Então segue o texto. Agora começa a revelação. Porque até agora não é revelação. A revelação começa agora, quando ele diz assim: casualmente, descia um sacerdote pelo mesmo caminho, vendo-o, passou de longe. Semelhantemente, descia por aquele lugar um levita, e vendo-o, também passou de longe. Agora você entendeu? Sim. O que é que você viu aí? Eu digo que os dois descendiam também. Yes. Então nós vemos uma geração de sacerdotes e levitas em decadência. Bajando, Sim. é verdade. Mas Jesus mostra uma geração de sacerdotes e levitas em decadência. Ele fala, o sacerdote descia pelo mesmo caminho e não ajudou. Claro que não ajudou. Como é que você vai ajudar se você não está evoluindo? Exatamente. Já ia a caminho à morte já. Como você vai ajudar se teu ministério está em decadência? Ah, mas eu sou um sacerdote. Não importa. Você não tem condição de ajudar. Investidura diz pouco. Se não há postura e condição espiritual condizente. Sim. Então é o que Jesus chamou de sepulcro caiado, né? Por isso que Jesus falava tanto contra os fariseus. Ele falava, vocês têm cara de crente, vocês têm roupa de crente, vocês têm aparência, mas você não tem condição de ajudar nem a vocês mesmos. Então, nós vivemos um tempo hoje de fake news, né? De líderes que eles querem mostrar uma liderança, eles querem mostrar uma autoridade espiritual que não existe. Por quê? Porque eles não estão num posicionamento de devocional, como se ensina, de vida com Deus, como se ensina. As pessoas, elas, na verdade, uma coisa que eu aprendi, pastor Rubem, nesses anos de evangelho que eu vivo, é que quando uma pessoa aceita Jesus, nós logo ensinamos, olha, você tem que ter devocional, você tem que ter vida com Deus. Mas ninguém pratica. Sabe quando a pessoa aprende a praticar devocional? Quando ela está no fundo do poço. No fundo do poço. Às vezes 20 anos depois de convertido, 30 anos depois de convertido, que ela tentou de tudo, fugindo da devocional, fugindo da vida de oração, fugindo do tempo com Deus. Ela tentou de tudo. Ela falou, não tem jeito, agora eu vou ter que orar, porque isso é a única coisa. Aí ela fala, uau,
Funciona. Ahí descubre. Por que eu não fiz isso antes? Ayer hablábamos de cosas como la conexión, y esa conexión es permanente. No es una conexión de enchufar y desenchufar, ponen la tomada, tira la tomada. Es una conexión permanente con Cristo, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de vida. Creyente que quiera mantenerse vivo tiene que estar conectado. 24 horas por dia. ¿No? Y ayer hablábamos de baterías que terminan la noche en un nivel de carga top, y al otro día están media carga, un cuarto de carga, sin fuerza, sin amperaje. ¿Por qué? Porque la desconexión quita la vida, quita la fuerza, quita la energía. ¿Qué dice la gente cuando va a arrancar el auto y el auto no da vuelta al arranque? Dice, la batería murió. Morreu. Morreu. E quando você dá aquela... Tá semi-morta. Já não dá mais. Mas você falando de bateria, tem uma coisa interessante. Ele está falando sobre a bateria do carro, né? Uhum. Ouvir o pastor Rubem é uma boa chance de aprender a pelo menos ouvir o espanhol. Eu aprendi a entender tudo em espanhol ouvindo o pastor Rubem falar pelo menos o espanhol aqui da fronteira, né? Lá de Montevidéu é um pouquinho mais complexo. É, né? verdade, é verdade. Mas eu vou para o Paraguai fazer um test drive agora. Mas enfim, o que acontece é que o carro, geralmente para a bateria dele arriar, é porque há um roubo de carga. Há um roubo de carga. Alguma coisa está dando curto-circuito, alguma coisa está roubando. Aí uma perda. Não devia. Olha, eu deixei meu carro estacionado lá, minha expectativa é que quando eu chegar ele vai estar funcionando perfeitamente. Se não estiver funcionando é porque algo está roubando carga. E as pessoas, elas também estão cheias de roubo de carga. É verdade. Devoradores de unção, devoradores de fé, devoradores de energia, devoradores de palavra. Nós pregamos sobre isso ontem, né? As aves de rapina pegam a palavra do coração que foi pisado, pedregado e espinhoso. Mas a Bíblia diz, aquele que ora em línguas edifica o seu espírito. E o que é o edificar? Edifica em grego, que é oikodomos, significa conserta o que está quebrado. Constrói uma casa interna. Então, quando você está orando em línguas, e às vezes até mesmo em português, o Espírito Santo ele vai consertando os roubos de carga, o eletricista vai resolvendo tudinho. Por isso que você vai falar, depois de um período de vida de oração, você vai perceber que você não perde mais a unção. Claro. Você não perde mais a palavra, você não perde mais o amor, a paixão, os códigos, o desejo. Porque você tirou os buracos que estavam quebrados no vaso. Vino la restauración que el Espíritu de Dios hace cuando la gente tiene conexión con Él. Sim, sim. Amém. Então segue aí. Então, o que acontece? Aquele homem desceu de Jerusalém, saiu do seu lugar de seguro em Deus, estava semi-morto, nu e sem bens nenhum, e agora desce um sacerdote, ele olha, pastor, me ajuda. O pastor fala assim, não sei o que fazer, porque eu não tinha o que dar. Aí passou um levita. Nem parou. Dice, nem passou parou. de largo. Passou de largo. Aí olhou. Quanta gente que a veces ve manifestaciones espirituales y dice, yo podría ayudar, yo soy líder. Yo podría ayudar, yo soy pastor. Pero pasa de largo. ¿Por qué? Porque no tiene batería, no tiene conexión. Não tem. Si no tiene conexión, no tiene autoridad. Tem pastores que pregam contra expulsar demônio, mas quando manifesta um demônio, ele sai correndo procurando quem sabe, né? Conheço um monte. Pregam contra, mas quando manifesta o bicho, meu irmão, eles falam, cadê a pastor Ricardo Ribeiro? Vem aqui agora. Aí o cara que está em Jerusalém tem que resolver o que saiu de Jerusalém. Exatamente. Né? Então, Jesus ele denuncia aqui os pastores e os levitas. É levita, mas não está em Jerusalém. É pastor, é sacerdote, mas não está em Jerusalém. Segredo não é teu título, segredo é onde você está, meu irmão. Podia ser aqui qualquer pessoa. E aí acontece isso, de fato. Olha que coisa linda acontece no versículo 33. E aí um samaritano que seguia o caminho, seguia o seu caminho. O seu caminho, Jesus é o caminho. Aqui não diz que ele estava descendo. O samaritano seguia o caminho é Jesus. Passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele. Era sacerdote? Não. Era levita? Não. Era um samaritano, que era considerado um pagão, de certa forma. Mas esse samaritano, ele estava num caminho bom. Claro. E o caminho
deu-lhe a ele a capacidade de ver aquele homem ferido. Mire lo que dice al final del 32, dice así, el levita llegando cerca de aquel lugar, pasó de largo, llegó cerca, mas no llegó. Chegou perto. Llegó cerca, llegó perto, mas no lo tocó, no lo levantó. No, llegar cerca es casi llegar. É. Llegué cerca de la salvación, no está salvo. Cheguei pertinho. É aquela questão do... A mesma coisa do copo meio cheio e meio vazio, né? Você não sabe se está meio cheio ou se está meio vazio. Llegué cerca de curarme, pero no me curé. É. ¿No? Llegar cerca no quiere decir llegar. ¿No? Llegué cerca de Jericó no es dominar Jericó, es solo llegar cerca de Jericó. ¿No? Y aquí la actitud del samaritano fue diferente, ¿no? Porque el samaritano que iba por el camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. É. Isso aí. No meu texto aqui diz compadeceu-se dele. E a palavra compadeceu aqui significa possuído de íntima compaixão. Né? Então, a compaixão do Espírito Santo pegou aquele homem. Esa traducción es más correcta que la mía, porque Jesús muchas veces la Biblia dice, y viendo tal persona que sufría, se compadeció de él. Se compadeció. A palavra, no português aparece muitas vezes Jesus, possuído de íntima compaixão, saiu a curar os enfermos e doentes. Aí está. E a palavra possuído em grego é entusiasmas, que significa é com, tu é tel, é Deus ou divindade, e asmas é movendo-se dentro do seu ar. Asma. Ah, que lindo isso. Então, entusiasmo significa Deus possuído, incorporado. Ah, que bárbaro. Jesus ficava entusiasmado de íntima compaixão, possuído de, né? Por isso diz que é uma pessoa possuída por demônio. Por quê? Porque ela está entusiasma, mas esse tu aí não é de Deus, é de divindade. Claro. Ela está com o fôlego do demônio dentro dela, né? Eita. Mas é assim. Mas Jesus estava... Então aqui esse homem aqui estava possuído de compaixão. O que é uma pessoa possuída de compaixão? Quando a compaixão é mais forte do que ela. É verdade. Quando ela tem um compromisso muito importante, mas ela fala, eu vou abrir mão desse compromisso. La Biblia en español habla de misericordia, pero en determinados lugares ella dice así, revístanse de entrañable misericordia. Nas Entranhas, dentro, muy dentro, ¿no? Entrañable misericordia. É muito forte isso, né? É muito forte. Então, o que acontece? O samaritano, que seguia pelo caminho, versículo 33, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Primeira coisa que ele fez foi os primeiros socorros, né? Pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. O óleo fala da unção e o vinho fala da alegria. Óleo, na Bíblia, óleo ou azeite fala da unção. Então, aquele homem falou assim, eu vou cuidar dos seus ferimentos. O que você precisa? De unção e de alegria. Vinho é alegria e óleo é unção. Nossas feridas, elas são saradas quando vem sobre nós uma unção e uma alegria. Y la venda es el cuidado, ¿verdad? Sí. La venda es el cuidado. Hay una expresión en la Biblia que dice, yo soy Jehová el que venda tus heridas. Sim, sim. Vendó es dar cuidado, es sanar. Sim. ¿No? Então, o óleo e o vinho, eles falam de cura. Quando lá em Joel diz assim, eu vos restituirei o trigo, o vinho e o azeite. O trigo fala de plata, como diz aqui, né? O vinho fala de alegria e o azeite de unção. São as três coisas que geram a plenitude. Deus não quer você carente de nenhuma delas. Exatamente. O que adianta ter plata e não ter alegria? E estar triste. O que adianta ter unção e não ter alegria? É verdade. O que adianta ter alegria e não ter unção? O que adianta ter alegria, ter unção, mas não ter dinheiro? Quanta gente vive isso? Sim. Então, você vê que o bom samaritano, ele se preocupa com isso. Ele vai lá, ele vai dar as três coisas, porque mais na frente nós vamos ver que ele vai dar dinheiro também. É verdade. Né? Então, ele está cumprindo a profecia de Joel. Ele dá abrigo também. É. Então, ele pega o homem, né?
ele pega o homem, coloca em cima do seu próprio animal. Isso não dá para eu explicar aqui agora, mas esse animal representa o Espírito Santo, né? Porque Gimel, que é a letra G, em hebraico é o camelo, e o camelo no hebraico representa o Espírito de Deus, né? O Gimel é a letra G. Então o camelo é o animal que ele bota ali. Então esse bom samaritano, ele representa Jesus. Por quê? Porque Jesus se fez pagão, ele se fez samaritano para poder encontrar tanto com os judeus quanto com os não-judeus. É verdade. Né? Então Jesus montado no Espírito Santo, porque ele se movia no Espírito Santo. Jesus não fazia nada se não fosse o Espírito Santo. Ele disse: o Espírito está sobre mim, por isso ele me ungiu a fazer. É verdade. Então Jesus, ele vem montado no Espírito Santo, né? E ele, movido pelo Espírito Santo, leva esse homem até uma hospedaria. Onde é a hospedaria? A casa do Pai, né? E no dia seguinte, ele tirou 2 denários, ou 2 diárias de trabalho, né? Entregou ao hospedeiro, ou seja, ele pagou o preço, né? Jesus não pagou o preço. E Jesus, ele tira moedas espirituais do bolso dele e fala: Pai, tem preço pelo Rubem. Pai, tem preço pelo Ricardo. Pai, tem preço pelo Alcir, pelo Bispo Pedro, pela Pati, pela Ana Denise, tem aqui também pela Carmen, e tantos outros que estão aqui. Tem a Kézia, ó. Deus, Jesus, ele o tempo todo está ali, ó. Jesus o tempo todo está mostrando: eu paguei. Então ele entrega as moedas. Pagar tener pago es dejar de deber. É deixar de dever. Deixar de dever. Não devo nada, paguei. Eu paguei, não. Cristo pagou. E tem uma coisa muito interessante que ele diz assim, ó, versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa for gasta mais, eu pagarei também. Tal qual. Ou seja, chegamos à hora. Comercial, gente. Interrompimos. Yo esperaba el señal de la música, pero se me durmió el operador, no me puso el señal de la música. Bueno, estamos haciendo un tiempo ahora, un entremedio, porque en este momento en los micrófonos de la radio salen los comerciales, ¿no? Y por 2 o 3 minutos nosotros quedamos solo en las redes sociales por acá. Então, gente, o que ele falou aqui, para quem não pegou, eu acho que vocês pegaram, porque o espanhol do pastor Rubem é tão charmoso, mas nós estamos em uma rádio e nesse momento teve um intervalo da rádio. Para quem está ouvindo pela rádio, está tendo 2 minutinhos de comercial, mas aqui na rede social continua e a gente está aqui batendo um papinho enquanto volta. Já vai voltar. Aí está. Essa gente que está por acá é toda de Rio ou é de outros lugares? Não, Brasil todo tem gente. Olha, às vezes eu tenho 20 pessoas aqui, eu tenho Miami, tenho Boston, tenho Estados Unidos. Meu povo é um povo do mundo todo. Aquí también viene gente de Buenos Aires, viene gente de Río, viene gente del interior del país, viene gente de la ciudad. Qué maravilla. ¿No? Y a veces tengo a un hombre de la familia Botino que está en España. Ah, Espanha é muito bom. Então é bom, gente. Olha, o pessoal do Pastor Rubem, siga o canal meu canal no Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro, tudo junto. E o meu pessoal, siga o Pastor Rubem no Facebook, Rubem Nogueira, tudo junto. Ahí está. Vamos esperar completar o... Y en breve vamos a empezar a hacer alguna live en portugués en Instagram. Sim, a campanha no Instagram, toda semana o Pastor Rubem vai começar a fazer toda semana uma live em português. Aí vocês vão poder ouvir em português. Eu vou aparecer de vez em quando também, se ele não tiver gente melhor para convidar. Modesto. Ricardo Modesto. Ricardo Ribeiro Modesto. Está bien. Mientras eso, ¿qué le pareció la música en el ministerio? Como? ¿Qué le pareció la música? A música da sua igreja? Não, maravilhosa, meu Deus do céu. Gente, vocês não sabem como é bom ouvir a adoração aqui no Uruguai, principalmente na Igreja Vencendo em Cristo. É uma música diferente. Eu coloquei alguns trechos no meu stories, seria bom vocês assistirem. É muito gostoso, é um outro tipo de louvor, é leve, é uma adoração. E o ambiente assim, acústico da sua igreja está extraordinário. Sensacional. Tá perfeito. É difícil achar uma igreja com uma acústica tão gostosa, tão bem colocada. Deu vontade de tocar, mas eu vim para pregar, né? Mas cantou? Cantei. Cantou. Tá na pregação lá. Quem quiser ver o desafinado, só assistir, tá no YouTube. Las abuelas decían, él predica y canta bien.
De Jesús se decía eso también, Él hace todo bien. Amén. Estamos volviendo a los micrófonos de la Columbia FM 88.5, entonces volvemos a hablarle a la gente que nos acompaña por la radio y ya volvemos a conversar sobre la palabra de hoy. Então, sim, continuando aqui, então vai dizer assim, né? Aquilo que eu falei. Jesus, ele, no versículo 35, no dia seguinte ele tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa ele gastar, eu pagarei. Ou seja, Jesus pagou pelos nossos pecados passados, pelos presentes, e ele já pagou pelos futuros. Se você for cometer um pecado lá na frente, fica tranquilo, meu irmão, Jesus já pagou. É só você falar, Senhor, tem que transferir lá, um Pix. Não pode deixar de pedir, porque senão fica devendo. Sim, claro. O problema é que a pessoa peca e não pede perdão, e não pede socorro de Jesus. Mas pecou, meu irmão, tá tranquilo, pecou. Fala, Jesus, eu pequei, mas tem que estar com arrependimento sincero. Claro. Jesus faz um pix pro pai e fala, eu paguei preço, tá de boa, libera ele. E aí segue o texto, né? Jesus então pergunta, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Aí respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, então você vai lá e faz igual. Faz igual. Ou seja, olha que coisa difícil. Se nós entrarmos dentro da cultura judaica, Jesus foi e deu um desafio muito constrangedor. Porque ele pegou um sacerdote, que era o símbolo da religiosidade e da sanidade. Um exponente. Não? E ele pega um samaritano, que é o pagão, e ele fala assim, então vai lá e imita o pagão, o seu religioso. Tamanha la decrepitud, el desgaste en la estructura espiritual que había en el sacerdocio. Exato. Que estaba ligado a la ley, a la acusación, al juicio, pero no tenía misericordia, no tenía compasión, no tenía amor de Dios, no tenía Dios. Sim, sim. Nós temos que ter muito cuidado, uma coisa que eu preguei muito já, tem tempo que eu não prego essa mensagem, que é o culto ao culto. O que é o culto ao culto? Uhum. É quando o nosso culto se torna um culto tão bem agradável para nós, que acaba se tornando o motivo do nosso culto. Ah, sim. Então nós chegamos na igreja e falamos, hoje eu estou tão feliz, olha como o louvor está maravilhoso. Hoje eu estou tão feliz, olha como o pastor está animado, que palavra boa, que congresso, ser pastor do Rio de Janeiro. Olha, eu estou tão feliz porque a dança está bonita. Só que nós muitas vezes não percebemos que Jesus ainda não apareceu, não se manifestou. Cadê o Cristo? Né? E isso aconteceu quando Jesus ele entrou lá, na primeira vez que ele entra publicamente na Bíblia, na sinagoga, e ele entra, e lá na sinagoga, ele entrou numa das maiores sinagogas que tinha em Jerusalém, se eu não me engano, naquela época, e tinha naquela sinagoga uma cadeira, chamada cadeira do Mashiach, do Messias. Do Messias. Porque eles acreditavam que o Messias viria. Até hoje eles estão esperando o Messias vir. Né? Inclusive tem os boatos aí que eles acharam o Messias. Eita! Encontraram, ficaram desesperados com o Covid, arrumaram um dos rabinos dele lá. Você é o Messias, sabe? Todo mundo concorda. Tá rolando aí, tá rolando já. Inventaram o Messias lá, os judeus racídicos. Mas enfim, isso fica para outro dia. Mas tinha uma cadeira. E Jesus, ele frequentava a sinagoga desde pequeno, então ele era uma pessoa comum na igreja, ele era um rabino, ele se formou, ele estudou toda a escola rabínica, ele participou das provas, e um dia Jesus falou assim, eu quero falar, uma oportunidade, somente um rabino podia subir no altar. Claro. E Jesus abriu a Bíblia, na verdade era o rolo, né? Ele abriu o rolo e caiu. Tem gente que diz que é pecado você abrir a Bíblia e ler o que caiu. Mas Jesus fez isso. Fez isso. Porque estava escrito, Jesus abrindo o rolo, caiu no texto do profeta Isaías que diz... Foi ler a profecia. Ele leu e pá! O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos e ministrar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos, abertura de prisão aos algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, né? A consolar todos os que choram. E, enfim, ele leu aquele texto e depois ele diz assim, hoje se cumpre esse dia.
essa profecia sobre mim, diz a Bíblia em espanhol. Hoje se cumpre esse dia. E dizem os historiadores daquela época que Jesus sentou na cadeira do Mashiach. Ocupou seu lugar. É claro. O trono não é para ele. Ele sentou no trono para ele. E o que os fariseus fizeram? Que, na verdade, todos os membros da sinagoga levantaram blasfêmia, olhando para o Cristo. Então não viram, olharam e não viram. E pegaram Jesus e falaram, tem que matar. Vagabundo, vamos ter que matar. E pegaram Jesus para levar para um penhasco, para jogar ele lá de cima. Interromperam o culto para matar o pregador. Meu Deus. El apóstol hablaba del culto al culto, ¿no? Y eso es tan común que la Biblia, allá en una de las cartas a las iglesias del Asia Menor, en el Apocalipsis, habla de que Cristo está a la puerta y golpea, llama, y si alguien abriere, él entraría y cenaría. Não, havia uma igreja, isso está numa carta. Não é para ímpio, nós usamos isso para evangelizar. É verdade. Ele pregou para a igreja. La iglesia. Entonces él mandó una carta al pastor de la iglesia a través de la mano de Juan, donde él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oyere, hay que oír, y abriere, yo entraré. O sea, havia lugares onde hacían culto e o cultuado não era Cristo. Sim, isso hoje é a coisa mais comum do mundo. Havia show, havia dança, havia choros, lágrimas, gente caindo no chão, gente falando em línguas, tudo certinho, perfeito, menos Cristo. Faltava a essência, não? Faltava só o Cristo. Faltava a essência. Mas tinha tudo, só faltava o Cristo, né? Então Jesus, ele falou, e tentaram levar ele para um penhasco, interromper o culto para matar ele, para jogar ele. E a Bíblia diz que o Senhor saindo no meio deles, sem que eles percebessem, não sei como foi isso que ele fez, usou um dos seus poderes mágicos. Eu creio que ele se desapareceu, né? Deve ter sido uma coisa linda, né? Não sei. Jesus era baixinho, né? Porque a Bíblia diz que Zaqueu subiu à árvore para vê-lo porque ele era de pequena estatura. Mas era Zaqueu? Que era... nos disse quem? Sim. A Bíblia diz que Jesus subiu, que Zaqueu subiu para ver Jesus porque ele era de pequena estatura. Sim, uno entende que Zaqueu era o bajito, pero de repente claro. Pode ser que Jesus era baixinho, estava perdido no meio da multidão, Zaqueu teve que subir para olhar. É verdade. Ou ambos eram baixinhos. Ou ambos baixos, sim. Se Jesus fosse muito alto, talvez Zaqueu mesmo de baixo poderia vê-lo. Lo veria, claro. É como aquele texto que diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias sobre a terra. Seus dias de quem? Sim. Eu creio que é os dos pais. Se eu honrar meu pai e minha mãe, eles vão viver mais. Quanto mais eu honro, mais eles vivem. Claro. E o que se interpreta normalmente é que o hijo que honra vai viver mais. E a vezes uno diz, pero esse hijo honrava seu padre e morreu cedo, morreu temprano. Não faz sentido, né? Porque é um duplo sentido. Mas olhando por uma lógica mais humanista e mais realista, é bem óbvio. Eu preciso honrar meu pai para que eles vivam bem, para que eles durem mais. Eu preciso honrar minha mãe, eu preciso honrar minha paternidade espiritual, para que eles tenham mais tempo de vida sobre essa terra. Esse entendimento é surpreendente. Sim, é verdade. Está escrito, é aquilo que eu falei ontem lá na palavra. Quando você se permite limpar o coração, a palavra se torna viva. É verdade, é verdade. Mas Jesus entra no culto, prega uma das mensagens mais lindas, expulsam ele do culto. E o surpreendente, pastor Rubem, é que a Bíblia não vai dizer isso, mas é o que acontece. Aqueles homens voltam para o culto e falam, gente, onde é que nós paramos? Vamos continuar. E segue. Então, assim, uma vez eu fui pregar numa igreja, e eu sei que a hora já está chegando no final, mas eu fui pregar numa igreja grande, em Guarujá, no São Paulo. E, enquanto eu pregava, eu vi um mendigo meio bêbado entrar na igreja. E ele entrou comportadamente. Foi até a frente, sentou no primeiro banco. Glória a Deus! Só que um pouquinho excedido porque estava um pouquinho bêbado, mas comportadamente. Estava feliz. Porque a pessoa, quando bebe, ela passa por uma fase que ela fica feliz e depois ela fica descontrolada. Mas ele ainda estava no feliz, emocionado, sabe?
Porque a bebida, ela revela a essência da pessoa. Se a pessoa é má, quando ela bebe demais, ela fica mais mal. Se a pessoa é amorosa, ela fica... Fica meloso. É o que passa com o Fernando sempre. Na verdade, fica meloso. É verdade. Então, aquele homem estava extremamente emotivo. Na verdade, ele estava exposto a Cristo. Senhor, aleluia! E aí, veio 4 obreiros fortes, irmãos, enquanto eu pregava. Eita. E pegaram ele pelo braço e pela perna. E levaram para fora da igreja, e largaram e fecharam a porta. E eu estava no meio da minha mensagem. Eu fechei a Bíblia, calmamente. Isso era o meu 3º dia de pregação. E foi um grande congresso. Depois de eu ensinar 3 dias sobre batalha espiritual e sobre o amor de Deus, eu falei, irmãos, eu infelizmente vou ter que parar de pregar agora. Por 2 motivos. O primeiro motivo é que Jesus acabou de sair da igreja junto com aquele mendigo. E o segundo motivo é que eu preciso ir lá ficar com Jesus. Pero isso tem base bíblica, apóstolo. ¿Sabe por quê? Porque Cristo diz assim: toda vez que le diste un vaso de agua o pan a uno de esos pobrecitos, es como si me lo dieras a mí. Sí. O sea, toda vez que expulsaste un pobrecito del templo, es como si expulsaras a Cristo. Meu Deus. Sabe o que acontece? Eu saí com respeito, com educação, mas saí, fui lá fora, aí sentei do lado do homem, fiquei conversando com ele, dei um relógio para ele, que eu gosto de ofertar relógio que acelera o tempo na vida da gente. E ele ficou muito feliz, ele falou, coisa linda, meu Deus, eu nunca ganhei um relógio, foi muito bonito. E o pastor da igreja não me deu oferta. A oferta que estava combinada, ele falou, você não pregou até o final, não vai ter oferta. Eu falei, sem problema, eu não vim aqui pelo teu dinheiro, pela tua migalha, não. Quem me paga é o Pai. Eu vim aqui para honrar meu Deus. E paguei minha passagem de ônibus de volta. Isso. E vim embora. Tá tudo bem. Tô vivo aqui, tô bonito, tô arrumado. Meio gordo, mas vivo. Se a igreja não honrava a Cristo, nem honrava a sacerdotes. Não é? Não. E eu não me interessa, e sinceramente, não me interessava nem um pouco receber a honra daquela igreja que não honrava Cristo. É verdade, é verdade. Se não honrava Cristo, vai é honrar, verdade. Né? Então, tudo bem, eu não desrespeitei a igreja, eu simplesmente não podia ficar num ambiente onde Cristo não é honrado. Dice que não se deve dar perlas a los cerdos. Não. ¿Para qué vertir palabras de amor y palabras de liberación si la gente no es capaz de amar? Não, se não pode praticar o evangelho que é pregado, é melhor nem ouvir o evangelho. E aquilo foi uma decepção muito grande para mim. Por isso que hoje, eu te falei ontem, né? Toda vez que alguém me convida para pregar numa igreja, eu falo, irmãos, ó, tá tudo certo, marcou, fechou a agenda e tal. 2 coisas que eu peço, não cancele a agenda, porque isso me atrapalha muito. Tem gente que marca e cancela, pastor, que eu tive um problema aqui, eu sei que teve, não fui eu. Não fui eu que tive. Eu já preparei tudo. Agora estou tendo. Agora estou tendo. Cancelou a agenda. Você se levou no seu problema e passou para mim. Agora eu estou com o problema. E segundo, como eu estava dizendo, eu digo isso, não cancela, por favor. A não ser que de fato seja o caso extremamente fortuito. Claro. Aí nós vamos respeitar. Mas em segundo lugar, eu aviso, quando me convidam, querido pastor, eu sou um homem de Deus. Mas claro que tu é homem de Deus, senão não é convidado, não. Eu estou dizendo, eu sou um homem de Deus. Claro que eu estou dizendo, eu sou um homem de Deus. Aí chega lá, eles entendem que eu sou um homem de Deus. Por quê? Porque o homem de Deus, ele tem compromisso com Deus. Claro. Ele tem compromisso com a verdade, com a palavra. Eu não vou para a igreja para poder ajudar a fazer dinheiro para a igreja. Eu não vou para a igreja para poder sacudir povo se não gerar transformação. Eu não vou sair da minha casa, do abraço da minha linda mulher e dos meus filhos, se não for para gerar algo relevante para o reino de Deus. Claro. Entende? É isso. Marcar seu tempo, não? Sua estada. Isso de ve e haz tú lo mismo, ¿no? Eso me hace acordar aquella palabra, porque el samaritano ahí fue un símbolo de Cristo en la vida del hombre, ¿no? Una referencia. Y la palabra dice que nosotros
todavía no solo tenemos que hacer lo mismo, Pablo habla en imitar a Pablo como Pablo imita a Cristo, pero también dice que nosotros haremos cosas aún mayores que aquellos. Sem dúvida, sem dúvida. Entonces es intenso esa orden, ¿no? Es profunda esa orden, ¿no? No es ir a la iglesia, ¿no? No es leer la Biblia de vez en cuando, no es orar de vez en cuando, ¿no? Yo digo que la responsabilidad hoy del creyente es hacer la revelación del Cristo. Pastor, esse texto é tão tremendo, ele é tão sério, tão profundo, que se fosse traduzir na linguagem de hoje, seria dito assim: certo homem descia de Jerusalém até Jericó, ele foi saqueado, ele foi bagunçado, ele foi roubado, ele estava semi-morto, e estava descendo um apóstolo, e passou longe. Estava descendo também um adorador famoso aí na mídia, então não ajudou. Mas aí subiu um pai de santo, É verdade. subiu um macumbeiro, um espírita da Legião da Boa Vontade, um testemunho de Jeová, subiu um ateu, um traficante de drogas, um homossexual, subiu e viu esse homem, porque samaritano era visto assim dessa maneira naquela É época. verdade. Entende? Tinha uma mala referência. É. Então, na linguagem de hoje seria isso que Jesus estava falando. E Jesus falou, esse samaritano ele fez tal. Aí, de repente, Jesus fala assim para os fariseus: qual desses três fez melhor? O apóstolo, o adorador ou o lá? Foi o terceiro. Então imita eles. Complicado. Aí nós vemos que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Muitas vezes. Então, sim, tudo fala. Às vezes nós temos que ter humildade, pastor Rubem Nogueira, para aprender com outros. É verdade. Às vezes nós temos que parar para falar assim: peraí, será que nós estamos no caminho certo? Porque nós somos muito orgulhosos, falamos, o evangélico é o dono da verdade. Claro, nós temos o selo de Cristo para ir para o céu. Mas comportamentalmente, talvez algumas outras pessoas, culturas, religiões estejam ministrando muito mais amor do que nós. É verdade. Muito mais respeito do que nós pelo próximo. Então nós temos que olhar e falar: não, eu não quero ser como eles no pecado deles, mas eu quero aprender com aquela prática. Jesus é isso que ele fala, que você acabou de ler, como diz aí no espanhol. Vai e faz o mesmo. Aqui diz: entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vai, veja o que ele faz e faça você o mesmo. Entende? Aprender com outros. Y eso es tan importante que a veces uno empieza a leer esta parábola, aquí la historia del buen samaritano, y nosotros pensamos en lo que acontece en eso. Pero cuando uno llega al final acá, uno tiene que mirar al comienzo. El comienzo, ¿qué decía así? El comienzo decía, maestro, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Uau! ¿No? Que eu não li esse texto. Né? O primeiro versículo El 25. 25 diz, mas Lucas 10, 25. Isso. Mestre, o que temos que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Exactamente. Ahora, entonces, ese ve tú y haz lo mismo. É a resposta. La respuesta a la pregunta. Quer ir para Jerusalém? O segredo para ir para Jerusalém é não descer de Jerusalém. Exactamente, ¿no? Y hacer lo mismo, o sea, tener la compasión, la misericordia, ¿no? Cuidar, y por algo allá Isaías habla, no es eso el ayuno que yo elegí, que visiten a la viuda, que cuiden al huérfano, que abriguen al extranjero, que cubran al desnudo. No século XVIII surgiu novo movimento do judaísmo. Para quem não sabe, o judeu ele é o povo escolhido de Deus, né? Da onde eles não reconheceram Cristo, mas nós fomos colocados no lugar temporariamente até que eles reconheçam também. Claro. É o irmão mais velho. Mas no século XVIII surgiu um novo movimento que está tomando o mundo todo, chamado movimento racídico. Os fariseus eles estão se convertendo a boas obras. Eles ainda não entenderam que Cristo é o Cristo, mas eles adoram como ninguém. E eles, o que significa Hassidim? Significa atos de justiça, boas obras, caridade.
Então, o que eles fizeram? Eles leram a Bíblia de novo e falaram, não, agora tudo que está escrito aqui, versículo por versículo, nós vamos praticar. E eles estão praticando, então estão surgindo santos homens de Deus na terra, espalhados por aí, do judaísmo, só não conhecem Jesus ainda. Mas eles vivem isso que Jesus falou. Pratica. Vai tu, faz o mesmo. Então hoje se cumpre isso. Né? A única coisa que falta de fato para esses homens é reconhecerem, e muitos já estão reconhecendo, se tornando messiânicos, reconhecerem quem é Cristo. Mas eles já saíram daquele estágio antigo de Jesus falou, vocês vão até o meio da praça, mas não fazem nada. É verdade. Estão fazendo. O espírito farisaico já se foi. Já se foi. Agora está o espírito de boa obra. Que eles chamam de Hassidim. Agora falta um passo para o espírito da revelação do Cristo. Falta um passo, porque eles já estão no comportamento adequado, até mais do que nós em muitas coisas. E eu aprendi que quando uno camina em bondade, Deus se vai revelar a uno. Olha. Deus se vai revelar a sua. Porque o justo não tem a ver com ser crente ou não. O justo, o ímpio, significa o bom e o mal. Atos de justiça, gemilá, raci, significa ser bondoso. Tem muita gente na igreja que é ímpio. Porque a gente fala, o ímpio é o cara que fuma cigarro. Não, isso não é impiedade, isso é pecado. Ímpio é quando você não é piedoso. Claro. E justo é aquele que cuida do próximo, aquele que abraça, aquele que protege, aquele que tira do caminho, do chão. Isso é ato de justiça. O samaritano era mais justo que o levita e que o sacerdote. Eternamente. E tantos outros que estão perdidos aí, sem conhecer Cristo, são justos. E olham para... Olha, um minuto que eu vou falar, que eu vou te falar aqui. Na época da eleição, a professora da faculdade da minha esposa falou assim, eu sei que você é evangélica, né? A minha esposa falou, sou ela. Me diz uma coisa, por que os evangélicos têm tanto ódio? Por causa daquela briga política que está no Facebook? Sim. Por que eles têm tanto ódio das pessoas? E a Raíssa ficou sem palavras, não sabia explicar. Ela falou, não sei, eles estão fazendo lá as discussões deles na política, cada um, mas eram discursos de ódio. Então nós temos que refletir o amor por todos. Não importa quem desceu, quem subiu, quem está subindo para um lado, para o outro. Nosso papel é dar uma segunda chance, é carregar. E é esse, Jesus diz, vai, imita eles. É isso que ele quer, gerar uma geração de imitadores dos homens bons dessa terra. El buen ejemplo, ¿no? El seguir el buen ejemplo, ¿no? Yo digo siempre, Dios es Dios de cosas locas, ¿no? Porque el mundo miraría la actitud del sacerdote para imitar. Sí. Un hombre de Dios, un religioso, ¿no? El mundo miraría al sacerdote. Pero Cristo dice, no imiten al sacerdote. ¿No? El mundo miraría al levita, un adorador, está en el altar, canta, toca. Pero Cristo dice, no imiten a ese. Imita o samaritano. Imita al samaritano, ¿no? Y el samaritano era alguien no deseado. Mas não porque era o samaritano. Porque Jesus não estava falando imite o título dele. Claro, claro. Imite os atos dele. Los actos. Se fosse um macaco que estivesse fazendo aquilo, Jesus ia falar imite o macaco. Sí, la postura de justicia, ¿no? De piedad, de misericordia, ¿no? Y el ejemplo viene de alguien que era visto como chico, como indeseado, ¿no? La Biblia dice, por ejemplo, en un pasaje dice así, y Jesús iba a tal lugar, pero le era necesario pasar por Samaria. Parece que él pasaba porque era necesario, ¿no? Pero no era, el judío ni gustaba de pisar Samaria. Não, ninguém. Judeu, ele dava uma volta, diz que era uma volta 10 vezes maior para não ter que passar por Samaria. Pasar por Samaria. Y el Cristo dice, vas a imitar a uno que viene de esa tierra. É verdade. Qué lindo. Me gustaría tenerlo 10 días más por acá. Em breve nos encontraremos aqui novamente. Se não for aqui, com certeza num lugar muito melhor. Amén. Bueno, vamos a despedirnos entonces, faltan 2 minutos. Gratidão a todos, queridos, que estão aqui no Instagram e a vocês, preciosos, que estão aqui no Facebook. Sigam o meu canal no Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro. Sigam no Facebook, Pastor Rubem Nogueira. E muito obrigado a vocês aqui do Uruguai que me receberam com tanto amor, com tanto carinho. Santana do Livramento, essa terra boa. Eu estou no pé do Brasil, então daqui eu empurro para cima
vocês como plataforma e declaro que vocês vão subir alto, vocês vão crescer alto em nome de Jesus. Ahí está gente del MBC por acá diciendo, volte pronto. Amém. Volte logo. Volte logo. E pronto. Y pronto. Bueno, gente, mi saludo a la gente de la red del apóstol Ricardo Ribeiro, a todo ese grupo bárbaro de gente. Que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte desde Uruguay. Y a la gente querida del MBC, los simpatizantes, los amigos y también los contrarios, mi cariño, mi deseo de que Dios los bendiga abundantemente, que el amor de Dios, la paz de Jesús y el consuelo del Espíritu Santo esté sobre sus vidas. Nos despedimos con la música a cargo de Fernandito. Algo tiene que hacer él también. Vai filmar Fernandito ali? Vamos a filmar a Fernandito. Fernandito, cadê Fernandito? Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.